Continuidade, né? A gente tem um probleminha aí de edição. Então, dando continuidade aqui ao assunto, falaremos sobre a questão dessas importâncias, né, de orientarmos o nosso paciente a fazer uma baixa ingesta de sódio, de proteínas, porque esses sais, minerais e nutrientes, eles se acumularão nos rins do paciente. O que pode acontecer? Que fará com que haja ali uma sobrecarga deste órgão. Em alguns casos, esses sais minerais e nutrientes, eles se cristalizam e se tornam ali a litíase renal, se formam aquelas pedrinhas renais. Em alguns outros casos em que não há formação, eles podem sobrecarregar os rins do paciente e fazendo com que haja um comprometimento maior, tá? Então aí essas dietas são importantes, né, a evitar esses tipos de nutrientes. O consumo hídrico tem que ser maior, porque quanto maior for o volume hídrico, maior será a excreção de líquidos do paciente, de toxinas, e o paciente vai mantendo o equilíbrio. Evitar ali que a pressão arterial suba consideravelmente. A tendência é que a pressão arterial, num volume mais intenso, faça com que esse rim sofra uma pressão maior. Então, temos que orientar o nosso paciente a manter os níveis pressóricos, assim como a glicemia, uma vez que meu paciente é diabético, esse sangue não devidamente metabolizado, a glicose, ficará ali mais espesso e faz também com que os rins fiquem sobrecarregados em decorrência da não metabolização da glicose, tá? Pessoal, vamos falar então sobre a lúpus, tá? A lúpus, ela traz aí algum comprometimento renal? Ela traz sim, tá? A nefrite lúpica, esse tipo de nefrite, de inflamação renal, está atrelado à complicação da lúpus. Mas o que é lúpus, professora? Pessoal, a lúpus é uma doença autoimune, tá? Lúpus eritematoso. O que isso significa? Nós temos em nosso organismo, tá? E aí a gente faz a menção o que ela acontece, o que ela faz no sistema renal. Nós temos em nosso organismo várias células que desempenham papéis específicos. Dentre essas células, nós temos as nossas células do sistema imunológico. As nossas células do sistema imunológico, elas entram sempre num casamento perfeito aí com o cérebro, tá? Então, vamos imaginar que nós estamos saudáveis e aí uma bactéria invade o nosso organismo. Quais são os órgãos que terão essa percepção dessa invasão? As minhas células do sistema imunológico e o meu cérebro. Então, uma série de reações serão desencadeadas para combater aquela bactéria. Então, aí a gente tem um aumento significativo das nossas células brancas, leucócitos, linfócitos, porque uma série de eventos vai acontecer no organismo para destruir essa bactéria. E o cérebro vai fazendo com que essa produção celular seja intensa, esse trabalho celular seja intenso. Mas aí, nas doenças autoimunes, esse trabalho é um tanto quanto desordenado. Essas células que até então combateriam a bactéria, combateriam o vírus, vão combater as próprias células do organismo do indivíduo. Então, na verdade, são células que não são tão inteligentes do portador das doenças autoimunes. Eles reconhecem como invasores as células que estão presentes no organismo. E essa situação irá acontecer no caso do lúpus, em que as células do paciente com esse diagnóstico, fará ali um trabalho ostensivo contra as células presentes aí nos rins, né? Então, isso trará um dano ao aparelho renal. Então, isso fará com que o rim, ele não tenha ali a condição de desempenhar adequadamente a sua principal função, que é a filtração sanguínea e, a partir dela, a excreção dos excessos em nosso organismo. Tá? Então, a lúpus, né, ela desencadeia diversas complicações. Esse eritematoso sistêmico, ele desencadeia diversas complicações, e dentre eles esse comprometimento renal, a nefrite lúpica, tá? Que está relacionado com possíveis complicações do lúpus. Tá? Então, os problemas renais, eles são decorrentes de doenças de base, como nós já estudamos. No caso da diabetes, né? No caso agora da lúpus.
Então, esses pacientes, acontece aí cerca de 60% do paciente que tem lúpus, né, que acomete principalmente mulheres. As mulheres, elas apresentam mais doenças autoimunes. Por quê, professora? Por questões hormonais mesmo. Então, elas ficam mais à margem de desenvolver esses diagnósticos, tá? Então, doenças, pessoal, autoimunes são aquelas doenças em que o próprio organismo não faz a distinção de invasor e atacará as células presentes no próprio organismo. Isso trará muitos danos, não somente ao aparelho renal, mas também como no aparelho respiratório, no músculo cardíaco, tá? Em decorrência dessa não distinção do que é invasor, do que é célula pertencente ali ao organismo, tá? Então, esses pacientes, quais são os cuidados de enfermagem que nós teremos de ter? Os cuidados como os outros pacientes com doenças renais, tá? Esses pacientes, ele requer da gente monitorização contínua, avaliação do seu estado geral, tá? Do seu nível de consciência, prover um ambiente calmo a esse paciente, tá? Medidas terapêuticas para alívio da dor, isso é muito importante. Promover um ambiente calmo, minimizar toda e qualquer angústia desse paciente, tá? Ofertar ali dietas leves e saborosas a esse paciente, tá? Atentar-se quanto ao ganho de peso, atentar-se quanto à presença de edemas que isso pode acontecer ao paciente, tá? A gente tem que reforçar bem a higiene oral do paciente. O paciente, quando ele tem alterações significativas no rim, ele tem a grande possibilidade de apresentar o hálito urêmico, que é um ato semelhante da urina. Então o paciente ele fica envergonhado, ele fica desconfortável, a gente incentiva ali o seu autocuidado, isso é fundamental. Tá? Então, monitorização de sinais vitais, avaliação do nível de consciência, prover a esse paciente um ambiente tranquilo, agradável, tá? Acolhedor, utilizar de medidas terapêuticas não invasivas para alívio da dor. O que isso significa, professor? Como o paciente ele já tem um comprometimento renal significativo, a gente evita sobrecarregá-lo com altas dosagens de medicação, porque isso vai sobrecarregar o seu rim. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer de medidas terapêuticas não invasivas para minimizar a sua dor, como uma compressa de bolsas mornas para alívio da dor local, tá? Como massagem de conforto. Então, são medidas que não serão invasivas, né? Não trarão risco ao paciente e podem ajudar nesse manejo aí da dor que o nosso paciente possa vir a sofrer, tá? Então, façam sempre essa menção que doenças de base, né? Ou seja, as doenças primárias, elas são capazes de desencadear diversas complicações e por isso elas precisam ser devidamente tratadas. Porém, a lúpus é uma doença autoimune, sendo assim, ela não tem cura. O tratamento para ela são, de fato, medicações que farão com que as suas células de defesa parem um pouco, porque neste caso, as células de defesa, elas agem contra o indivíduo. Então, essas medicações, elas farão com que essas células, elas freiem um pouco as suas ações que são muito exageradas, tá? Os imunossupressores. Então, essas medicações serão dadas ao paciente a fim de frear um pouco a velocidade dessas células. Tá bom, pessoal? Vamos dar continuidade no fórum. Muito obrigada!